Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Estudo Espírita. Hoje, em nosso episódio 002, nós vamos refletir a respeito de um tema bastante interessante e, de certa forma, até polêmico, digamos assim, em alguns ambientes aqui e acolá no movimento espírita brasileiro. Pouco se fala nisso, pouco se trata dessa questão dentro das casas espíritas. Apesar de que, desde o século XIX, Allan Kardec e os espíritos codificadores já iniciaram esse debate, essa discussão, trazendo informações relevantes, informações importantes a respeito da temática. E, não sei por quê, pouco se fala, pouco se estuda a respeito disso ainda no centro espírita no século XXI. É bom que possamos estudar um pouco mais a respeito disso aí. Mas antes de adentrarmos a este tema tão interessante, eu vou pedir a vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam em nosso canal, colaborem, nos ajudem aí a divulgar cada vez mais o Espiritismo pelo canal, pelo YouTube e também pela rede mundial de computadores, pela internet espalhada por aí, para chegar em todos os lugares. Se você gostou dos nossos vídeos ou está gostando desse vídeo, dá aquele joinha, né? Vai lá e ó, aperta lá no curtir, nos estimula, dá engajamento ao canal e também auxilia na divulgação deste vídeo e dos outros do canal. Beleza? Não esqueça na hora da inscrição também de ativar o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro, ficar ligado nos episódios que ainda virão das nossas reflexões, dos nossos estudos da doutrina espírita aqui neste canal. Vamos lá, então, né? Refletir um pouco a respeito disso aí. Não vamos nos aprofundar muito, vocês vão encontrar muitas informações na Revista Espírita, na Gênese e tantas outras obras dentro do Espiritismo que vão, com certeza, auxiliar ainda mais no entendimento dessa temática. Mas, enquanto isso, passamos uma reflexão mais rápida a respeito da questão. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui uns slides para a gente acompanhar. Ok, esse é o nosso tema. Vamos relembrar inicialmente essa frase de Jesus, que está lá em João, capítulo 14, versículo 2, né? Que Jesus teria dito que há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus, evidentemente, não estava se referindo à casa do vizinho, a casas em outro vilarejo, em outra aldeia, em outra cidade, em outras áreas geográficas da região onde ele estava, naquele momento, compartilhando a humanidade dos seus ensinamentos, daquilo que ele veio trazer. Evidentemente que não, ele estava falando de outras dimensões, de outros planetas, do universo, de uma série de benfeitorias, vamos dizer assim, entre aspas, né, na criação divina espalhada pelo universo, direcionada aos espíritos de um modo geral.
Mas vamos ver o que é que diz lá também no Espiritismo. O que é que diz no Espiritismo a respeito disso aí? Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, no item específico, diferentes estados da alma na erraticidade, aí um item, um capítulo, um item que vai abordar um pouco a respeito da vida do espírito, né, dentro das dimensões e também de outros mundos, né, naquela classificação dos mundos que nós já conhecemos no espiritismo, né, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, como é o caso do planeta Terra que nós vivemos, estamos reencarnados e convivemos com desencarnados nas proximidades, mundos de regeneração, mundos felizes, enfim, aquela classificação que consta na literatura espírita a respeito dos planetas, dos mundos, nas suas mais variadas ordens. E lá no item 2, especificamente, nós vamos encontrar os espíritos nos ensinando, e Kardec comentando, que a casa do Pai é o universo. Então, ele não está restrito ao planeta Terra. Deus não existe para simplesmente ficar à mercê dos interesses dos humanos aqui no planeta Terra. Deus está espalhado pelo universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam. Observe que a palavra encarna é bem clara, dando a entender a existência de espíritos encarnados em corpos físicos, material, portanto, em muitos mundos espalhados pelo universo, que são as moradas, que correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos, vão depender do grau de evolução de cada um para a vivência das suas experiências nesses mundos, da mesma maneira que nós, seres humanos, estamos aqui encarnados no planeta Terra, com variadas experiências, graus de evolução, e vivenciando também, logicamente, nas dimensões espirituais próximas ao planeta. Lá nós vamos encontrar um comentário interessante de Allan Kardec. Existem outros itens nesse capítulo que também reforçam essa questão, que eu convido que vocês façam o estudo dos mesmos também lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec comenta nesse item 2 o seguinte: independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus que dissemos agora há pouco, né, também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então, serve para a vivência dos desencarnados na erraticidade, no planos espirituais, como também para os processos de encarnação de espíritos também em diversos mundos espalhados pelo universo. Conforme se ache este ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Alguns espíritos que desencarnam não conseguem se afastar por variados motivos, né, incluindo aí o grau de evolução, para vivenciar a experiência em outros mundos ainda. Então, ficam muito próximos ao planeta Terra, sem poder vivenciar experiências em outros mundos e outras densidades materiais espalhadas por aí afora. E já outros conseguem, né? Conseguem vivenciar essas experiências e vão do planeta Terra para outros planetas e assim seguem o seu processo de desenvolvimento e de progresso, como deve ser para todos os espíritos. Como falamos lá atrás, observamos aqui as diferentes categorias de mundos habitados. Os mundos primitivos, né, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, a Terra já foi
um mundo primitivo, mundos de provas e expiações, onde o mal ainda predomina em relação ao bem, que é o caso ainda, infelizmente, né, mas é uma realidade do nosso planeta Terra, né, da grande parte da humanidade, ainda vivenciam essas experiências dessa forma, onde estamos ainda também em condições de imperfeição enquanto espíritos, né? Os mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm que expiar e adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, onde o bem predomina em relação ao mal, mas o mal ainda existe por conta ainda das dificuldades evolutivas dos indivíduos que encarnam e que vivem nas esferas espirituais próximas ao planeta. Os mundos felizes são os mundos onde o bem já superou o mal, né? E, finalmente, nessa categoria de mundos habitados, percebam que os espíritos falam mundos habitados, não falam mundos inabitados, em si habitados, mundos celestes ou divinos, seriam as moradas dos chamados espíritos puros, né, purificados, como queiram, onde o bem reina sem mistura nenhuma com o mal. Então, essas são as categorias de mundos habitados que você vai encontrar no estudo espírita. Lá no livro dos Espíritos, continuando a nossa reflexão, na parte primeira das causas primárias, no seu capítulo 3 da criação e item pluralidade dos mundos, nós vamos encontrar lá a questão 55 e a 56, que eu separei especificamente essas duas, mas que existem outras questões tratando também da mesma temática, que é interessante que vocês busquem no Livro dos Espíritos essas outras questões para poder também dar embasamento às suas reflexões, seus estudos. Mas no 55, Kardec vai perguntar aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço, todos os planetas, né, que se movem, né, que têm o seu giro planetário na sua estrela, no seu sistema, na sua galáxia, né? São bilhões de galáxias aí afora. E os espíritos responderam a Kardec o seguinte: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Se estivesse lá junto a Kardec, eu também acrescentaria em maldade também, porque certamente não existem só seres encarnados em outros mundos que predomine a inteligência, a bondade e a perfeição, mas também, certamente, haverão de ter, porque existem mundos também primitivos, mundos de provas e expiações espalhadas no universo, portanto, com espíritos imperfeitos como nós, e que ainda estão nas suas lutas permanentes entre suas virtudes e seus defeitos, né, digamos assim, né? Entretanto, continua os espíritos, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Ou seja, há pessoas que ainda, não sei, eu não sei exatamente por quê, porque pode totalmente da lógica, né? Da percepção de mundo, do entendimento de escritas muito antigas, né? De ensinamentos também antigos que se perpetuaram durante os séculos, milênios na história humana. E tem muitos humanos, né? Muitas pessoas vivendo nesse mundo ainda, inclusive desencarnados, que ainda acreditam que são os únicos, né? E que são, vou usar uma palavrinha mais dentro do popular, né? O xodó de Deus, né? Na verdade, não. Nós somos um pequenininho globo, né? Uma raça humana importante, mas muito pequena diante do universo que se espalha aí pelo espaço, né? E os espíritos deixam muito claro isso, né? Nós não temos o privilégio de ser unicamente seres racionais existentes no universo, né? Complemento eles dizendo que orgulho e vaidade, né, da nossa parte é acreditar nisso. Julgam que só para eles criou Deus o universo, ou seja, quando você olha ao céu
por exemplo, na noite, né, no ambiente de pouca iluminação, você vai ver um céu estrelado, vai com certeza ver rastros da nossa Via Láctea, né, que é a nossa galáxia, entre outros objetos que passam, né, como meteoros, asteroides, etc., no espaço, e às vezes você consegue ver a olho nu, numa noite muito clara, sem iluminação maior, né, com pouca iluminação, digamos assim, da Lua, por exemplo, né, e iluminação artificial, você vai ver aquele tapete, né, de estrelas, né, etc. Então, tem muita gente que acha que Deus criou esse tapete estelar simplesmente para deleite, para a beleza dos nossos olhos. É muita presunção e, como diz os espíritos, muito orgulho e vaidade, né? Porque há muita gente que julga que isso é um fato e não é, né? Está muito claro que o universo não existe por nossa causa, mas também para nós. Essa é a reflexão que você deve fazer a partir da resposta dos espíritos na questão 55. Na 56, que é a continuidade, o Kardec pergunta: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Ou seja, todos os globos, os encarnados, os espíritos que estão lá encarnados, e também, evidentemente, Kardec pode estar se referindo também a outros tipos de vida, né? De espécies de vida em outros grupos, se a constituição física é a mesma que se encontra aqui na Terra. E os espíritos vão dizer que não, de modo algum se assemelham, dando a entender claramente que existe uma variedade de espíritos, de corpos, de espécies espalhadas pelo universo e que nós ainda estamos gradualmente buscando esse entendimento, essa comprovação e, evidentemente, esse contato, né? Que haverá de acontecer cedo ou tarde. Nessa questão 55 também, eu separei aqui um comentário bastante interessante de Allan Kardec a respeito desse tema. Ele vai dizer lá que Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Continua dizendo que acreditar que só os haja no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus. Aqueles que acreditam que só existe vida no planeta Terra, incluindo vida inteligente, é assumir de uma forma muito presunçosa, né, que Deus não teria sabedoria suficiente para criar as mesmas inteligências, as mesmas outros tipos de vidas em outros planetas de acordo com suas, claro, limitações ou condições físicas, biológicas, químicas que existem em cada planeta, né? É duvidar da sabedoria de Deus que não fez coisa alguma inútil. Não há inutilidade na criação, né? Certo a esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrear à vista. Aquilo que eu falei lá, né? Vocês estão vendo aí no pano de fundo aqui da nossa live, né? No céu estrelado, planeta, o sol, tal. É como se isso tudo fosse criado só para embelezamento dos nossos olhos. É muito romantismo, né? Quando a realidade ela ultrapassa o romance para a vida real, a vida física, a vida biológica, a química espalhada e orgânica espalhada pelo universo em diversos tipos de espécies, de condições, de necessidades de cada mundo, de cada planeta, né? Aliás, nada é, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. É óbvio, né? Um pensamento de Kardec coroado de bom senso, de razão, né? De forma racional, né? Evidentemente, né? É muito fácil de perceber no comentário dele isso a concretização, né, o referendo daquilo que os espíritos disseram na questão 55 e 56 e outras do livro dos espíritos.
Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele capítulo 3 que nós mencionamos lá atrás, nós vamos encontrar dois itens lá que eu achei bastante interessante e trouxe aqui para que nós possamos refletir. No item 3, vai dizer lá, os Espíritos vão dizer, que do ensino dado pelos Espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições do mundo quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, em que estes últimos são ainda inferiores ao da Terra, os mundos primitivos, por exemplo, né? Física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso e outros que são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos chamados inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas paixões, sendo quase nula a chamada vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida por assim dizer, toda espiritual. Ou seja, os espíritos, mesmo vivenciando experiências materiais, experiências carnais ou físicas de algum tipo de desenvolvimento que possa ser encontrado nesses mundos, grande parte é uma vivência praticamente toda espiritual, de energia, de ascendência, né? Provavelmente nos mundos celestiais, mundos felizes, mundos puros, puros no sentido de elevação, né? Não de pureza moral. Não, não estamos falando aquele puritanismo religioso, nada disso, mas de elevação, de evolução espiritual, né? Nesse sentido, a vida é praticamente toda vivenciada na relação, na condição de espiritual. No item 5, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, ou seja, você não está preso ao planeta Terra eternamente, a não ser que você não consiga vivenciar processos evolutivos, o que provavelmente é muito raro de se observar e acontecer. Você vai migrar para outros planetas, para outros mundos, à medida que você vai evoluindo do ponto de vista ético, moral, intelectual, espiritual, etc. e tal, de sentimentos, de emoções, etc. e tal. Todo esse conjunto você vai evoluindo, evoluindo e chega um ponto que você talvez não esteja mais em condições de reencarnar no planeta Terra, vai para um mundo mais elevado, naquelas categorias que vimos ali. Caso você não esteja em condições ainda dessa migração, você vai continuar no planeta Terra, mantendo o seu processo de evolução, ou, quem sabe, para mundos mais inferiores, onde você buscará, talvez, quem sabe, desenvolver tarefas, atividades, no sentido de auxiliar no processo evolutivo daqueles seres que ali estão encarnados e desencarnados naquele mundo mais inferior, por exemplo, do que a Terra, né? Nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumprem realizar, como dissemos agora, né? Para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos à medida que vão reencarnando, desencarnando, evoluindo, progredindo nesse processo. Vamos lá, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar mais informações a respeito disso aí, que vai certamente auxiliar nesse processo de entendimento da temática deste episódio. Lá no livro A Gênese, que é outra obra bastante interessante e que traz também importantes informações a respeito, não somente das encarnações de espíritos em outros planetas, mas também da formação desses mundos, desses globos. Inclusive, existem teorias interessantes lá a respeito da formação, inclusive, da Terra, de outros astros que existem aqui no nosso sistema solar, né? Você vai encontrar também informações importantes a respeito dessa vivência material, dessa vivência encarnatória desses espíritos em outros mundos. Lá na Gênesis, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, a Gênese espiritual, no item do princípio espiritual,
nós vamos encontrar lá o ponto 8, né, que eu separei mais especificamente esse, mas existem outros também dentro desse próprio capítulo que falam mais um pouco a respeito disso aí também. Ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Qual a necessidade de se criar mundos materiais, se não para que esses seres espirituais possam, pelo processo reencarnatório, compatível com cada mundo, na medida que for necessário ou possível dentro de cada mundo, esses seres espirituais possam ter a vivência das suas experiências, das suas oportunidades. Porque senão não teria sentido nenhum a existência de mundos materiais se a vida fosse integralmente, completamente, no plano espiritual. E se a reencarnação e encarnação é um fato, é uma realidade, ela é voltada para mundos materiais. Não haveria necessidade do espírito desencarnado, entre aspas, reencarnar no seu plano espiritual. Foge ao bom senso, foge a tudo que o espiritismo nos ensina. Se algum, entre aspas, maluco estiver escrevendo ou dizendo algo parecido com isto dentro das hostes espíritas, desconfie. É melhor nem ouvir mais ou nem ler mais, porque é completamente fora de qualquer coerência doutrinária, coerência espírita, esse tipo de informação. Se assim não fosse, os mundos materiais careceriam, olha aí os filhos falando, né? Aquilo que estamos comentando agora, né? Careceriam de finalidade. Seriam inúteis. E Deus não faz nada para ser inútil no universo. Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais. Lógico. Cria-se o espírito, simples e ignorante, e ele evoluiria dentro dos planos, dentro das dimensões, dentro dos ambientes espirituais. Para que mundo material? Né? Para que vivência material? Se existe, é porque é necessário para o espírito nos seus processos de aprendizados diversificados, infinitos, existentes no universo. Do que estes últimos sem aqueles. Ou seja, se existisse também o contrário, fosse só mundos materiais, aí você nasce de alguma forma, por algum processo, né? No caso não seria reencarnação, seria uma encarnação somente, você continuaria sua vida física, e aí você morreria para tudo, né? Como você não veio de um ambiente espiritual, você também não vai voltar para um ambiente espiritual, né? Para um ambiente dimensional, se fosse o contrário, por exemplo, dado aqui essa reflexão dos espíritos, se existissem somente os mundos materiais. E seria algo também que não teria o menor sentido de existência, porque seria um desperdício gigantesco, né? Inquantificável de energia, para que se viabilizasse coisas desse tipo. Então, o senso, o bom senso, a lógica, a razão nos impulsiona a entender a necessidade de ambos: mundos materiais, mundos espirituais, ambientes espirituais, seres materiais, convivendo, progredindo, desenvolvendo. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências, com aquilo que nós refletimos agora há pouco, né? Lá na Gênesis você vai encontrar muita coisa interessante, muitas informações a respeito dos mundos, dos planetas, dos globos, da Terra, dos espíritos, da existência desses espíritos encarnados, desencarnados em outras esferas espalhadas pelo universo, nas galáxias. Vai lá, estuda, dá uma lida lá, né? Faça um estudo próprio ou em grupo, né, de forma que você possa compreender um pouco mais a respeito disso aí. Voltando ao livro dos Espíritos, na sua parte segunda, no seu capítulo 4, na encarnação final, né, o item nos diferentes mundos, encarnação nos diferentes mundos,
Eu separei aqui algumas questões, começando pela 172, onde Kardec pergunta aos espíritos: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Olha como Kardec foi sábio e foi direto no questionamento, né? Nossas encarnações, nossas existências físicas, materiais, corporais, elas acontecem somente na Terra. Os espíritos dizem de forma muito clara, não tem interpretação zero, é interpretação zero, né, da resposta dos espíritos. Não. Como interpretar não? Né? Não é não. Então, os espíritos deixaram muito claro que não é só na Terra. Vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição, pela condição que ainda estamos, evolutivas, e do planeta que nos abriga como escola, como hospital, como residência, como local de aprendizado. A Terra é considerada, se viram lá atrás, nas categorias de mundos, um planeta ainda de provas e expiações. Portanto, o material ainda é predominante nos nossos sentidos, nas nossas relações, no nosso entendimento. Por isso, muitas vezes, a dificuldade de se entender aquilo além do que enxergamos, do que ouvimos, do que sentimos, e que estão aí compartilhando conosco as suas experiências de existências o tempo inteiro. Na questão 173, a cada nova existência corporal, pergunta Kardec, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Eles complementam a resposta anterior, dizendo que pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. No nosso caso específico da Terra, como ainda estamos em provas e expiações, nesse tipo de categoria e na condição de imperfeição, só podemos ir para um mundo de regeneração, vivenciar experiências no mundo de regeneração, que pode ser inclusive a própria Terra no futuro, se nós estivermos adiantados de forma progressiva, enquanto espírito, suficiente para participarmos dele. Subentende-se que, se não estivermos nessa condição, quando o planeta Terra estiver já vivenciando, de fato, né, a sua condição de mundo regenerado, de regenerador, nós viveremos experiência em outros mundos de provas e expiações, dando continuidade à nossa condição existencial de espírito imortal em mundos de provas e expiações espalhados pelo universo, ou quem sabe até em mundos primitivos, para levarmos aqueles seres que lá existem uma experiência mais rápida no processo evolutivo, como aconteceu nos primórdios aqui do planeta Terra, com outros espíritos que vieram de outros planetas, de outros mundos mais avançados que o nosso à época. A letra A da questão, Kardec insiste um pouco no entendimento, perguntando: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Eles respondem de forma muito clara, sem margem também de interpretação. Certamente. A letra B, Kardec volta a questionar, ainda no mesmo assunto: podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos, a este o planeta Terra, por exemplo, né? Depois de termos ido vivenciar experiência em outros mundos, podemos voltar para a Terra? Os espíritos respondem: sem dúvida, é possível que já tenhas vivido algures na Terra, ou seja, em outros lugares, e aqui na Terra, ou na Terra, em outros lugares, nós poderemos, enquanto espíritos imortais, estar vivenciando experiências reencarnatórias nesses mundos e, certamente, é claro, evidentemente, não estamos ainda em condições de lembrar de forma mais clara a respeito desses processos vivenciados. Na questão 179 ainda daquele capítulo, no Livro dos Espíritos, Kardec vai continuar perguntando se os seres que habitam cada mundo alcançaram todos os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo nível de perfeição. Os Espíritos dizem que não. Claro, óbvio, né? Fugiria ao senso, né? Fugiria às leis divinas.
dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Em cada mundo você vai encontrar também espíritos encarnados nessa mesma condição. Uns mais adiantados, outros menos, uns aprenderam mais rapidamente e outros mais lentamente. E assim o processo de evolução espiritual prossegue conforme as leis divinas. Na questão 181, Kardec vai perguntar: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Olha que pergunta interessante de Kardec e curiosa, né? Que vai complementar o que ele já fez lá atrás também, e mais uma vez ele insiste nessa questão, né? Os espíritos vão dizer que é fora de dúvida que tem corpos. Tá vendo? Você que pensa que só existem espíritos encarnados em outros planetas, não, existem encarnados também. Os espíritos estão dizendo aí o tempo todo, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênesis, desde o século XIX se fala sobre isso. São os espíritos, ou parte dos espíritos, parece que não perceberam isso ainda, né? Será que nós, espíritas, seremos surpreendidos quando tivermos frente a frente com espíritos encarnados, ou seja, com corpos físicos de outros planetas, ficaremos surpreendidos com isso? Diante de tanta informação que os espíritos nos trouxeram lá atrás, ainda no século XIX? Será que no século XXI, caminhando aí para metade do século, se formos apresentados ou confrontados, sei lá, com espíritos que estejam encarnados, que sejam de origem de outros planetas, nós espíritas ficaremos surpreendidos com isso? Se ficarmos é porque não estudamos o espiritismo como deveríamos ter estudado e não entendemos aquilo que os espíritos nos colocaram, porque não é para ficarmos surpresos, porque já sabemos disso desde o século XIX. É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. O espírito desencarnado, de um modo geral, não atua diretamente com a matéria mais densa. É o corpo que atua. Então, o espírito precisa do corpo para atuar na matéria. Então, precisa de um corpo material para atuar num ambiente material, que é um planeta, por exemplo. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegar nos espíritos. É isso que o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porque muitas moradas na casa do nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas, como vimos lá nas diferentes categorias de mundos habitados, né? Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Alguns o sabem disso, né? Desse fato têm consciência na Terra. No entanto, o mesmo não se dá com outros. É o que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Na questão 8.2, é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Lá no século XIX, pergunta Kardec sobre isso, querendo se aprofundar um pouco mais a respeito do assunto. Aí os espíritos lá dizem, olha, é basicamente isso, né? Nós, espíritos desencarnados, que participaram da codificação do espiritismo, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Aquele conhecimento que foi dado no século XIX era o suficiente para que pudesse se iniciar o entendimento e a compreensão da temática, da questão. E que com as décadas seguintes, e nos séculos seguintes, 20 e 21, que estamos ainda no seu início, nós também continuaremos esse processo de compreensão e entendimento até o momento que se mude um pouco mais e se amplie essa questão, como em breve isso vai acontecer e vocês vão perceber, talvez nessa geração, nesta vida ainda, nessa reencarnação que nós estamos vivendo. Certamente isso vai acontecer e vai ser em breve. Só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento. Então, a resposta é de acordo com o grau de adiantamento que nós estamos ainda. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreender e semente revelação os perturbaria. Veja que interessante isso, né? O século XIX, os espíritos dizendo algo que isso é tão atual, né? Quantas pessoas estão aí perturbadas, né? Até envolvidas por medos, né? Por dificuldades de entendimento, porque simplesmente se está
cada vez mais sendo clara com as comprovações de existência de vidas físicas, de vidas materiais em outros planetas, em outros sistemas da galáxia, e tem muitas pessoas que, de certa forma, ainda se perturbam, estão se perturbando por conta disso ainda. Talvez por isso as informações estão vindo tão lentamente ainda, por conta da nossa condição ainda de entendimento de um modo geral. Ainda no Livro dos Espíritos, né, não, aí eu quero trazer para vocês aqui, deixa eu ver aqui, acho que nós estamos no último slide. Um pensamento interessante de Eurípides Cole, era um escritor, eu acho que ele já desencarnou, que vivia aqui no Brasil, que escreveu várias obras, né, dentro do movimento espírita, foi uma pessoa importante dentro do movimento espírita brasileiro, que trouxe informações bastante interessantes e obras bastante interessantes de reflexão. Sobre esse tema em específico que nós estamos tratando aqui, ele vai dizer o seguinte: Kardec, ao tratar da vitalidade nos diversos mundos, foi econômico quanto a detalhes de vida material neles, trilhando quase que exclusivamente pelo perfil moral dos seus habitantes, que é o objetivo, digamos, principal do espiritismo, é contribuir para o progresso moral, o progresso ético, né, o progresso intelectual dos seres humanos, dos espíritos aqui, e que possam ter esse mesmo acesso a esse conhecimento em outras dimensões espirituais, inclusive planetárias, né? Então, por isso que não havia, naquele momento, um objetivo maior para se aprofundar em questões que envolviam a vida material dos espíritos, os espíritos encarnados em outros planetas, em outros mundos. Imaginamos, continua Eurípides, que é por essa causa que não há especificidade na codificação do espiritismo feita por Kardec, né, sobre as condições físicas da vida nos diferentes mundos. O que temos ali é sempre o enfoque de comportamento, no bem ou no mal, endereçando cada espírito para o mundo consentâneo, com seu histórico vivencial, moral, consubstanciando débito e crédito, em razão desse patrimônio moral edificado em multiplicadas existências. O espírito terá passaporte para o mundo cuja vida e habitantes se lhe adequem em sintonia. É aquilo que estamos lá atrás, né? Cada vez que você possa ter oportunidade de reencarnar em outro mundo, vai por conta do seu avanço, do seu desenvolvimento espiritual, que lhe faculta, digamos assim, entre aspas, o passaporte, né? O direito de dar continuidade à sua evolução em outro planeta, em outro mundo, né? E onde, por bondade de Deus, lá o aguardam meios e novas oportunidades de crescimento moral. Então, é basicamente isso que nós trouxemos para que vocês possam dar seguimento a essas reflexões. Vocês vão encontrar muitos textos, né, muitas reflexões, muitas informações na Revista Espírita, por exemplo, né, nas suas diversas edições, que vão falar de Júpiter, de Marte, da Terra, vão falar da Lua, vão falar de outros sistemas, né, e vão trazer os espíritos informações interessantes e importantes, né, a respeito desses mundos, das suas condições, dos seus habitantes, da vivência que alguns espíritos já estão experimentando nesses mundos, basicamente no sistema solar aqui da Terra, onde está mais focado as informações trazidas pelo mundo espiritual em algumas edições da Revista Espírita, como vocês vão encontrar também no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênesis e outras obras. Muito material, muita informação interessante, e tenho certeza que a resposta que vocês darão para essa pergunta, existem espíritos encarnados em outros planetas, a partir de agora é sim, lógico, é óbvio. Não há nenhuma informação na base doutrinária do Espiritismo, nos livros bases da doutrina espírita, que nós citamos aqui alguns,
nenhuma informação dizendo que inexiste, que não existe espíritos encarnados em outros planetas. Não há. Se algum espírito, ou se algum centro espírita está passando essa informação para você, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, eu sugiro que vocês renunciem ou abandonem este espírita ou esta casa e fiquem com Allan Kardec e o que está no Espiritismo, na sua base espírita. Existem sim. Assim como existem seres espirituais que migram para dimensões espirituais em diversos planetas, em diversos mundos, existem seres encarnados que continuam seus processos de evolução e de progresso em direção à sua plenitude enquanto espíritos mortais, encarnados em outros mundos. Ontem, não, vocês, claro, não sei que dia vocês vão assistir essa live, mas ontem, dia 8 de maio de 2026, o governo americano começou a soltar informações interessantes a respeito de objetos voadores não identificados e não compreendidos até o momento, suas origens e o que são. Há rumores de que virão novas informações essas muito mais profundas, muito mais amplas a respeito da existência de vida, inclusive inteligente, em outros planetas, em outros sistemas espalhados aí pela nossa galáxia, principalmente outras que de repente podem ser consideradas na análise que está sendo feita. Essas informações, como outras, são oficiais e já começam a dar um direcionamento diferente para que a humanidade possa se preparar adequadamente para as comprovações de que Deus nunca parou de criar e que Jesus tinha razão quando disse que há muitas moradas no universo, no reino do seu Pai. E o Espiritismo já diz, desde o século XIX, em todas as obras aqui citadas e outras, que existem espíritos encarnados em outros planetas. Sim. Valeu? Obrigado pela sua participação aqui, obrigado pela sua atenção junto a este canal, a esta live. Deixa o seu comentário aí embaixo. Diz o que você acha a respeito disso aí. Fred não tem razão, não tem a verdade absoluta sobre absolutamente nada, porque a proposta desse canal não é trazer verdades absolutas e dizer o que está lá dentro do Espiritismo sobre este ou aquele tema e juntos fazermos a reflexão possível sobre isso. Beleza? Então, um forte abraço para você, um carinhoso abraço afetivo para todos vocês e até o nosso próximo episódio. Muita luz para você, para toda a sua família.